Boa noite, iniciando uma live muito especial com a doutora Fabiana Ciroli, oncologista, e hoje o tema muito importante, mitos e verdades sobre o câncer, e ela, como autoridade no assunto, vai trazer as melhores informações para você que tem dúvida, para você que está confuso em relação a essa doença. Então, deixa eu regular a câmera aqui, ela já está presente. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo aceite do convite. Eu vou fazer o convite para a senhora aqui para dividir tela comigo e eu acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Doutora Fabiana, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo aceite. E o número 3 é o número da sorte, né, doutora? A primeira vez foi assim. Eu gosto também. Você gosta do número 3? Gosto. Eu também. É dia do meu aniversário, dia 3. Então eu fico feliz. Qualquer dia 3 do ano eu estou contente. Boa noite. Muito obrigada, viu, pelo convite. Prazer mesmo estar aqui falando com vocês sobre algo que é tão importante, né? E alertando as pessoas. Sim. E, doutora Fabiana, eu tive o privilégio. A senhora consegue me ver e ouvir bem? Sim. Que legal. Você A senhora está ouvindo algum ruído de fundo também? Perfeitamente. A senhora ouve algum ruído de fundo ou não? Não. Que legal. Eu quero agradecer imensamente o aceite da senhora, quero agradecer a oportunidade que a senhora está cedendo para a minha audiência, para que eles possam aprender com os melhores profissionais do câncer. Eu tenho o privilégio de ter contato com brilhantes profissionais e a senhora faz parte desse grupo. A senhora está deixando de estar ao lado da sua família agora para poder trazer informações para a audiência, então eu sou muito grato por tudo que a senhora está fazendo. E no final, se a senhora me permitir, quero também divulgar onde a senhora trabalha, o seu consultório, porque é uma maneira que eu tenho de retribuir a sua atenção e o seu carinho com as pessoas que aqui estão. Claro, muito obrigada, viu, pelo carinho e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E eu tive o privilégio de conhecer o trabalho da senhora com a Vera Bifulco, que é nutricionista do Cuidados Paliativos. E ela falou muito da senhora, elogiou Psicóloga. Isso. Perdão. Elogiou imensamente o trabalho da senhora e eu falei assim, ela precisa estar conosco, Vera. A Vera é uma querida mesmo. Legal, que legal. Mas eu vou fazer uma pergunta a mais importante hoje. Quem é a doutora Fabiana Ciroli? Estou pronunciando certo o nome? Tá certinho. Bom, eu sou primeiramente, né, uma esposa, mãe de 2 filhos, né, infelizmente já perdi o meu pai, mas tenho a minha mãe comigo, sou filha única, então venho aí de uma formação na minha cidade, né, morei em casa e saí de casa após a faculdade e depois estou fora da minha cidade, então, desde então. A doutora Fabiana começou a surgir diante de umas adversidades dos pais, de enfrentar algumas doenças. Foi quando eu comecei a pensar em fazer medicina, né? E fui, né? Escolhi essa profissão. Me formei em 2007. Decidi fazer uma residência em clínica médica, né? E durante a residência de clínica médica, eu tive contato pela primeira vez com os cuidados paliativos, num congresso mesmo de clínica médica. E eu já gostava da oncologia, porque via alguns casos na clínica em que a gente investigava e chegava no diagnóstico do câncer. E aí eu pensei que eu conseguiria unir essas duas coisas e atuar de uma forma que me traria, né, uma realização profissional e pessoal nessa área, né? E foi assim que eu fiz, né, minha especialização em oncologia, depois fiz cuidado paliativo, pós-graduação, e trabalho com isso, né, desde então, 2012, 2013, quando eu terminei essas minhas especializações, né? Que incrível, que linda história também. Parabéns, doutora.
uma situação muito comum, doutora Fabiana, em relação ao câncer, é o seguinte, o câncer as pessoas têm até medo de falar o nome, né? É uma palavrinha tão pequena, mas tão pesada, né? Tão difícil para as famílias que têm um paciente com câncer. Eu já tive câncer, né? Sei na pele como é que é essa história, não sou alguém apenas um profissional da saúde, sou alguém que viveu e aprendeu com o professor mais duro que existe, que é o próprio câncer, e o segundo professor, que foi a metástase, né? Então sei na pele como é que funciona essa parte, mas me aprofundei para poder trazer leveza para os meus pacientes no ponto de vista nutricional. Mas, de qualquer forma, é sempre muito... falta muito conhecimento sobre o câncer. A ponto, muitas vezes, do passado, doutora Fabiana, das pessoas, elas tinham medo de levar crianças ao enterro, isso lá no passado, porque falava, ó, ele morreu daquela doença, é melhor não levar a criança, né? Eu quero fazer uma brincadeira, uma associação. O câncer é contagioso, doutora Fabiana? O que é o câncer? O câncer não é contagioso, né? Porque ele é uma doença que deriva de uma alteração celular, né? Uma célula sadia, por algum motivo, sofre uma mutação e aí ela replica, né, de forma diferente, e essa replicação de forma diferente é uma célula cancerígena e ela tem a capacidade de crescer e desenvolver muito rápido e formar o que a gente chama dos famosos nódulos, que é o câncer propriamente dito, né? Que geralmente ele se apresenta na forma de caroço, de nódulo, né? Então o câncer ele vem de uma mutação celular, né? E esse indivíduo ele tem essa mutação celular ao acaso, né, por exposição a alguns fatores que são cancerígenos, ou porque ele tem uma herança genética, né, que favorece essa replicação irregular dessa célula, né? Legal. E, doutora, muito importante o que a senhora está trazendo, e tem alguns termos novos que a senhora nos trouxe, que nos faz pensar. Quando a gente fala de câncer genético, câncer hereditário, todo câncer é genético? Toda pessoa que teve câncer, ela é por conta da genética? Na verdade, o câncer ele é genético porque ele deriva de uma mutação genética. Porém, nem todo câncer ele é hereditário, né? Hereditário é quando esse gene, que a gente pode falar de gene ruim ou errado, né? Errôneo, ele é transmitido, né? De geração para geração, né? E os cânceres hereditários são em torno, né, de 10% dos cânceres, não são os mais comuns. Então, 90% não são hereditários, são decorrentes de alteração ao acaso mesmo, né? E aí a gente fala muito e nessa tecla, tanto da prevenção, como medidas primárias, né, de mudanças de estilo de vida, alimentação, atividade física, combate à obesidade, não beber, não fumar, né? Tudo isso ajuda muito na redução desse risco dessa célula que está replicando a todo momento no nosso corpo, sofrer algum erro na replicação e causar, transformar-se numa célula ruim, né? Uma célula cancerígena. E legal essa exposição da senhora. E algumas pessoas têm trazido muito, doutora, uma percepção de que, se você teve câncer, é porque talvez você não tenha ele genético, você não tenha ele hereditário, mas todo mundo já nasce com célula cancerígena. Isso é verdade? Não é verdade. Isso vai ocorrer com o passar do tempo, né? E aí a gente não tem muito uma explicação por que uma criança tem e depois o adulto tem, né? A gente não consegue responder essa questão, né? Mas esse mito aí de que a pessoa nasce com a célula cancerígena não existe, não.
É tão importante a senhora trazer essas informações, doutora, porque na internet ela é um espaço de todas as vozes. Então, pessoas leigas no câncer hoje ganham grande popularidade pela maneira eloquente de falar, pela maneira didática de falar, mas muitas vezes levando vidas antes mesmo do câncer. Então, a gente percebe, e a gente conversou nos bastidores, né, doutor, que nós não compartilhamos com esse radicalismo que é utilizado durante o câncer, esse perfil 880, é assim, é assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e é tão complexo o câncer, e cada dia se descobre cada coisa nova, que eu só tenho que agradecer cada vez mais a oportunidade de fazer uma live com a senhora, de divulgar essas informações. O interesse é que essa live fique gravada, que ela atinja mais pessoas, para que ela possa libertar das mentiras que são divulgadas facilmente, né, pelas redes sociais. E pensando muito nessas questões fáceis de curar o câncer, quais são os chás que curam o câncer, doutora Fabiana? Olha, até o que chegou ao meu conhecimento, não tem nenhum chá que cura câncer, né? Os chás são muito bem-vindos, sim. Muitos têm propriedades muito agregadoras, né? Por exemplo, o chá de gengibre ajuda bastante na questão da náusea e do vômito do paciente com câncer, né? Então, assim, eles são bem-vindos, porém nada promissor de cura, né? Então, se as pessoas ouvirem, tome chá à vontade de tal coisa que vai te ajudar na cura, não é verdade, infelizmente, né? Bom seria se fosse, porém não é. Eu até tenho um caso curioso, eu tinha uma paciente que estava indo super bem no tratamento, em quimioterapia, e aí ela chegou um dia para mim com a função hepática, né, as enzimas hepáticas todas estouradas. E aí eu achei muito estranho, porque a droga que ela estava usando não causava toxicidade no fígado, né? E aí eu comecei a perguntar para ela se tinha entrado algum remédio, um antibiótico que ela tenha usado, enfim. E aí ela disse que não tinha medicação nenhuma, mas que ela estava tomando, eu acho que era graviola, chá de graviola na época. E aí eu falei sim, sim, mas toma uma xicarazinha por dia, acho que isso não influencia. Ela falou, não, doutora, eu tô tomando de 1 a 2 litros por dia. Eu só tomo isso, não tomo mais água. Aí eu falei, curioso isso daí. Aí eu fui pesquisar e realmente, dependendo da quantidade, pode acontecer de influenciar, sim. Pedi a ela que suspendesse e repetisse os exames em 15 dias. Para minha surpresa, normalizou toda a função hepática. Então, a gente tem que ter muito cuidado nos extremismos, né? Tudo que é muito promissor, a gente tem que abrir o olho, né? Que legal, doutora, a senhora trazer essa experiência, porque a todo momento, acho que é uma das perguntas mais realizadas quando eu faço live Ale, posso tomar chá de folha de graviola? Ela cura o câncer? E a senhora traz um relato de uma paciente sua que se deu mal em relação ao consumo dessa folha. A quantidade, né? Tomar o chá da graviola não é problema algum, né? Mas é importante orientar o paciente que não vai curar, não é isso que vai curar, né? E que a quantidade de tudo, né, tem que ser sempre com parcimônia, né? A gente nunca exagerar. Tudo em exagero foge do controle, né? Que legal, doutora. E pensando nessa questão também de dúvidas, né, e medos, as mulheres perguntam bastante: desodorante causa câncer, em especial câncer de mama, doutora? Eu acho que falhou um pouquinho seu vídeo. Tá conseguindo ver e ouvir agora? Ainda está um pouquinho. Deixa eu ver onde estão conseguindo me ver e ouvir. Coloquem sim aqui nos comentários, por favor, ou não. Agora melhorou. Melhorou, doutor? Sim. Que legal. A senhora conseguiu ouvir a pergunta? Não consegui. Não
tem problema, eu repito. As mulheres perguntam bastante se o desodorante ele causa câncer de mama ou se ele causa câncer. É verdade isso, doutor? Perguntam muito, é uma pergunta bastante frequente. Na verdade, não tem nenhum estudo que comprovou que o desodorante cause câncer, né? Tem alguns estudos com desodorante relacionado ao alumínio, ao aerossol, né? Que aí é preferível o Rolon, mas na verdade não tem nenhum estudo que a gente consiga afirmar essa hipótese, tá? Que legal. Legal, muito importante isso, porque muitas vezes a pessoa, diante do câncer, doutora, ela acaba se limitando de tal forma e prejudicando, né, o convívio social, prejudicando, não usando a energia dela para coisas que podem ser mais benéficas do que ficar pensando no desodorante ou outras situações, né? Isso é muito legal. Algumas mulheres também perguntam, doutora Fabiana, elas falam o seguinte, mordida causa câncer? Por que eu estou perguntando isso? Né? Porque algumas mulheres falam, eu levei uma mordida no peito, depois eu fui ao médico, o médico pediu um exame de mamografia e viu o tumor. Será que a mordida do meu namorado, do meu marido, causou um câncer em mim, doutora? Pois é. Não causou. Certamente não causou, né? Traumas não causam o câncer. O que acontece muitas vezes é a formação de hematoma, né, local, que é uma bolinha cheia de sangue por baixo da pele. E aí as pessoas acabam procurando o médico e faz exame e descobre um nódulo que já estava lá, né? Então é isso que ocorre na maioria das vezes, né? São coisas distintas. A mesma ideia, talvez a gente pudesse pensar na picada de abelha, né? A mulher tomou a picada de abelha na mama, por Sim. conta da picada, foi buscar o médico e detectou, por acaso, que também tinha um tumor. Seria isso? Seria isso também. Teve um caso na minha cidade uma vez, eu era nova ainda, nem pensava em fazer medicina, e eu lembro que falavam muito que o menino tinha tido um câncer de testículo depois que ele tomou uma bolada na região testicular. E então isso não é verdade, né? Ele sofreu o trauma nessa investigação do machucado local ali, certamente descobriu, né, a doença, né, que já estava lá. Que legal, né? E interessante a história da bolada aqui. Quando a gente é moleque, toma bastante bolada, viu, doutor? Pois é. Jogar bola, menino, é Era para uma. ser Não uma tem. incidência maior, então, né? Nossa, bota grande nisso. Ia ter câncer para todo lado, então, nos homens, viu? E falando um pouquinho da questão presente, doutora, que é a anemia, né? É muito comum o paciente que faz quimioterapia, vários quimioterápicos interferem na formação das células. A senhora consegue me ver e ouvir? Falhou de novo. Falhou, eu percebi. Deixa eu voltar aqui. Tá melhor agora? Tá. Tá legal? É muito comum durante a quimioterapia, os medicamentos são muito fortes, né? Não é um remédio simples. A pessoa tem alterações nas formações celulares, células brancas, células vermelhas, e muitas vezes essa pessoa apresenta anemia. Por isso, eu sempre falo a importância de uma excelente nutrição durante a quimioterapia, mas as pessoas têm medo e perguntam, Alexander, eu fiquei anêmica, será que a anemia vai causar em mim agora leucemia? Porque eu já tenho câncer de mama, imagina agora se eu tiver leucemia. Então a pergunta é, anemia causa leucemia, doutor? Não. Anemia não causa nada. Ela é uma consequência de algum problema, né? Ela é um sinal de que algo não está bem. Então, o paciente que está em quimioterapia, ele pode ter comprometimento da medula em termos de recuperação, de produção de células vermelhas, células brancas, e é o motivo também por qual ele tem a queda da imunidade em alguns tipos de tratamento, né? E então a anemia ela é sempre uma consequência de uma doença, do próprio tratamento em alguns casos, sim, mas ela em si ela não vai gerar um outro câncer, né? E ela é também um sinal da leucemia. Então, a leucemia muitas vezes se manifesta com alteração nas células vermelhas, né? Com anemia.
Então, ela é um sinal, ela nunca é uma causa, né? Que bacana. E, doutora, quando a gente fala do tratamento, até para que a gente possa ter uma voz oficial, o que seria uma quimioterapia, o que seria radioterapia e imunoterapia? Eu, de maneira leiga, eu não sou autoridade no assunto, eu trago de uma forma, mas é muito mais sonoro e música para os nossos ouvidos, ouvir de um oncologista o que é quimioterapia, o que é imunoterapia e radioterapia. Explica para a gente, doutor. Claro. Bom, a quimioterapia, ela é um tratamento em que o paciente é submetido para que seja controlado o câncer dele. De que forma, né? Geralmente, essa medicação, ela tem a capacidade de estacionar e até mesmo matar as células cancerígenas, tá? Pode ser feito através da veia, né? Pode ser feito endovenoso, pode ser feito também via oral, né? Então, por isso que é um tratamento que as pessoas temem, né? Que consideram sempre mais agressivo. Por quê? Porque não mata, infelizmente, somente as células cancerígenas. Ela acaba matando células sadias. E é por isso que vem queda do cabelo, náusea e vômito, diarreia, queda na imunidade, porque as células que são boas, infelizmente, sofrem também com isso, né? A radioterapia é uma irradiação local em cima da doença propriamente dito, do câncer, do nódulo que a paciente tenha, ou no local em que tinha a doença que já foi ressecada, operada, retirada, para que seja feito um controle local melhor, de modo, né, que se evite uma recidiva da doença naquele local. Então, uma irradiação. É um tratamento que é rápido, dura alguns dias, porém, o paciente fica numa máquina, como se fosse uma máquina de tomografia, e fica em torno de 10, 15 minutos, é bem rápido a duração do tratamento por dia. A imunoterapia ela é diferente da químio, porque a droga ela é dada de forma que estimula o próprio sistema imune do indivíduo a combater a célula cancerígena. Então, com a imunoterapia, conseguiu-se obter tratamentos com menos efeitos colaterais relacionados à queda de cabelo, à náusea e vômito. Porém, né, nem tudo são flores, aumentou muito a questão dos efeitos colaterais relacionados à questão imune, né? Então, você acaba mexendo com algumas glândulas do corpo, né? Então, pode dar algum problema, por exemplo, tireoide, é um exemplo bem comum que a gente tem que ficar acompanhando. Então, como tem esse sistema imunológico todo ativado, pode ser que ele também direcione-se principalmente para tecido glandular, e aí o paciente tem efeitos colaterais mais relacionados a essa questão, né? Tá. E, doutor, algumas perguntas foram feitas enquanto a senhora foi falando, eu só tenho a agradecer os esclarecimentos. Uma delas talvez seja muito pessoal e da conduta da médica local, mas eu vou aproveitar para ter a visão da senhora. Olá, eu tive câncer de mama e a minha médica de radioterapia proibiu o uso de desodorante. Foi algo específico para ela ou é comum, doutora, isso? Então, durante o tratamento, os médicos radioterapeutas, radio-oncologistas, né, que é o termo mais correto, eles recomendam sim não usar, mas é mais por questão de não ir para o local da radioterapia com o produto, né, na hora de radiar. Então, para que isso não aconteça, não corra o risco disso acontecer, eles pedem para não usar, né? Preferencialmente, às vezes, eles orientam a usar mais o Rolon, né? Principalmente paciente que é mastectomizada, retirou toda a mama e mexeu nos gânglios axilares, né? Fez a linfadenectomia axilar que a gente fala. Muitas vezes tem essa orientação durante o tratamento, sim, mas é uma coisa mais pontual. Tá bom.
Legal. E fizeram uma pergunta sobre imunoterapia. Se tem imunoterapia para câncer renal? Isso mesmo, tem sim. Tem imuno para câncer renal e hoje é uma terapia de eleição para essa doença, né? Que legal, né? Que bacana. Olha que bacana. Quanto tempo depois da última químio podemos ficar tranquila com a questão da imunidade? Observação, fiz 8 ciclos de 21 dias de intervalo e nunca foi adiada por imunidade baixa. Maravilha. Elaine, né? Vi aqui. Então, geralmente a gente fica mais tranquilo em relação à queda da imunidade após o intervalo que a gente recomenda de uma químio para outra. Então, por exemplo, ela fez 8 ciclos de 21 em 21 dias. Após a 8ª, a gente pode ficar mais tranquila 21 dias após essa última sessão, né? Mas o ideal é que se faça um hemograma, confira que esteja tudo bem, estando não tem por que depois ela evoluir com imunidade baixa, não. Se tivesse que evoluir, já teria evoluído. Que legal. E pensando na questão de comparação, né? Às vezes a mulher tem um câncer de mama, elas estão na mesma sessão de quimioterapia, de radioterapia, no mesmo centro oncológico, e uma olha para a outra e fala, por que que ela, doutora, está fazendo quimioterapia e eu não estou fazendo, eu estou fazendo rádio? Ou outra, sentada no banco, fala, por que que vocês estão fazendo quimio rádio e eu fiz cirurgia? E aí surge outro e fala, por que que eu não fiz nem cirurgia, nem quimioterapia, nem radioterapia, estou fazendo imuno? O que que a gente responderia para essas mulheres, doutora? Então, porque o tratamento, ele depende de vários fatores. Primeiro, do local da doença, do local primário, né? Onde está, se é mama, se é pulmão, se é tireoide, se é rim, né? De acordo com a histologia do tumor, né? Então, tem tumores que são chamados de adenocarcinomas, carcinomas ductais, carcinomas epidermoide. Então, isso também vai implicar no tratamento, tá? E também a questão do estadiamento da doença, né? Então, se a doença é mais inicial, né, estádio 1, maioria das doenças em estádio 1, cânceres do estádio 1, eles são tratados apenas com cirurgia. Aí tem, né, os estadios 2, 3 e 4, né? O 4 é o paciente que já tem metástase em outro órgão. Então, a doença começou num órgão e já tem sinal dela em outro órgão. Então, de acordo com esse estadio é que a gente vai associando. Por quê? Os estudos foram feitos e foi se vendo que, com base nisso, é que a associação dos tratamentos melhora a sobrevida desse paciente, né? Então, tem paciente que vai precisar de cirurgia e somente de uma rádio complementar. Tem paciente que vai precisar de cirurgia, de rádio, de imuno, de hormonioterapia, no caso da mama, depois uma nova abordagem. Então, é muito individual. O tratamento de câncer, ele tem que ser individualizado. E muitas vezes a doença, uma doença igual, com o mesmo tipo histológico, com o mesmo estadio, vai ser tratado de forma diferente também, de acordo com a performance do paciente, né, como ele está, e também de acordo com a idade, né? A gente tende a maneirar um pouco no tratamento dos pacientes mais idosos, mas isso não é o que voga, não. O que voga é mais a performance do paciente. Tem muitos idosos, né, com mais de 80 anos em tratamento de quimioterapia e vão muito bem. Então, hoje a gente olha mais também a condição clínica do paciente, né? A senhora está falando da condição clínica, doutora. Eu lembro de diferentes momentos em que, às vezes, um paciente meu, o sangue dele apresentava algumas alterações, plaquetas, às vezes, um pouco mais baixa, anemia controlada, imunidade controlada, mas ele estava tão bem, mas tão bem, que quando chegou na clínica, o oncologista falou, você está liberado para fazer, está tudo bem. Então, muitas vezes eu percebo, eu vejo assim, o quanto esse desejo da pessoa se cuidar, dela buscar melhorar, dela seguir aquilo que o nutricionista passa, o oncologista passa, como um
bônus a mais para o tratamento. A senhora percebe isso também nas clínicas? Como é que a senhora enxerga essa parte? Perdão, eu acho que eu não entendi exatamente qual que foi a sua dúvida. Na verdade, é um comentário de alguns pacientes. Muitas vezes ele tem alterações na plaqueta, pequenas alterações, a plaqueta está um pouquinho mais baixa, a imunidade está um pouquinho mais baixa, está com um pouquinho de anemia, mas nada grave. E ele está tão radiante, está tão bem, está tão animado, que quando ele chega na clínica, o próprio oncologista fala: você está ótimo, os exames não têm nenhuma alteração que me contraindique você fazer quimioterapia. É comum também, a senhora costuma perceber essa avaliação, muitas vezes, da experiência do profissional, de olhar para o paciente e falar: ó, eu acho que você aguenta essa quimioterapia, Sim. apenas toma cuidado com uma pancada, fica longe de aglomeração. Como é que a senhora enxerga essa... Sim. A gente tem alguns tratamentos, aliás, desculpa, que a gente sabidamente vai interferir, vai causar um pouco de anemia, vai causar um pouco da queda da imunidade e da plaqueta, mas a gente tem um limite que a gente tolere, que a gente aceite para o tratamento seguir. Porque é importante que o paciente consiga fazer o tratamento de forma regular, né? E se for algo que a gente está conseguindo manejar, né? Às vezes a gente reduz um pouco a dose, mas desde que o paciente consiga ciclar corretamente, fazer no tempo que é necessário, a gente toca para frente o tratamento, sim. Né? Alguns casos, né, de neutropenia mais grave, a gente obviamente vai ter que adiar, esperar a medula recuperar. Né? Mas dificilmente, por exemplo, a gente precisa transfundir um paciente de sangue ou plaqueta para que continue. Muitas vezes, dando um intervalinho aí de uma semana, no máximo 2 semanas, o paciente costuma recuperar. Além do que a gente tem medicações, né, disponíveis que melhoram essa anemia, melhoram a imunidade e a gente consegue muitas vezes seguir o tratamento de forma regular. Que legal. E, doutora, é muito comum as pessoas perguntarem, durante esse tratamento, nossa, mas o médico passou outro raio-x para mim, nossa, o médico passou outra tomografia para mim. Eu, como profissional da saúde, entendo, mas acho que é legal a senhora trazer essa informação do porquê que se faz ao longo do acompanhamento do exame de imagem, e se esse exame de imagem as pessoas ficam com medo e falam: vai causar câncer? Fazer raio-x? Fazer tomografia? Conta pra gente. As pessoas têm bastante receio disso, né? Mas os exames de imagem, eles são grandes aliados para a gente, né? Para a reavaliação da doença, da resposta. Então, a gente tem que ter, sim, moderação na solicitação, porém, a gente precisa deles. Né, eles são complementares, o nome mesmo fala, exames complementares. E agora, se a gente puder evitar, né, então não tem por que você ficar fazendo um exame de tomografia de 2 em 2 meses. Tem paciente que fica querendo fazer para saber como é que as coisas estão indo, e a gente tem que explicar exatamente isso. 2 coisas, né, que a radiação demais pode ser prejudicial, e de que muitas vezes a doença em 2 meses não muda tanto a ponto da gente saber se as coisas estão indo bem ou não. Então, às vezes, isso vai até atrapalhar ao invés de ajudar. Né? Então, tudo é com muito, muito protocolo. A gente segue protocolos que são internacionais, tanto de rastreamento quanto de segmento desses pacientes, né? Que legal. Doutora. E é sempre muito importante a senhora reforçar isso, porque fica mais uma voz mostrando que existe um caminho saudável para chegar na cura. Os oncologistas, sempre eu ouço isso deles, eu fico muito feliz, e até acabei de ouvir novamente de uma paciente minha: olha que legal, o elogio é oncologia. Graças a Deus fiz 8 ciclos de quimioterapia com exames ótimos. Na verdade, a melhor parte era ouvir do oncologista: parabéns, isso é animador, né? Então, eu sempre vejo o trabalho de vocês, oncologistas, sempre proativo e falando: a gente está aqui para acabar com essa doença, a gente vai entrar para destruir o câncer. Então, eu sempre valorizo isso,
e tenho um respeito e um carinho gigante por todos os oncologistas. Eu sempre falo, você perguntou para o seu oncologista isso que você está me pedindo? Né? Porque né, ele pergunta para todos os outros, mas isso aqui. Hoje de manhã, uma paciente minha perguntou sobre um quimioterápico. Ale, que horas que eu vou tomar? Aí eu falei, você perguntou para o seu oncologista? Né? Autoridade, ele que vai trazer o horário, o caminho e como você vai fazer isso. Então, eu reforço o consumo de tudo aquilo que o oncologista prescreve e que a pessoa confie nele, né? Que ela siga ele, confie nele, porque ele estudou muito para matar o câncer. Ele tem diversas ferramentas. Eu até brinco, doutora, que eu gosto muito do Alexandre Dumas, né? Ele tem os 3 mosqueteiros, mas são os 4 mosqueteiros. Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan. Eu falo que um dos mosqueteiros é a cirurgia, o outro é imunoterapia e quimioterapia, o outro seria estou até me perdendo aqui, imuno, químio, a rádio, e o quarto seria a nutrição. Esses 4... Está melhor agora? Deu uma travadinha aqui, pessoal. Coloquem para mim se vocês estão me vendo e ouvindo. Estou conversando com a doutora Fabiana Ciroli, que é oncologista. Deu uma tremidinha na tela. Eu quero ver se vocês estão conseguindo. Está melhor? Você está me ouvindo bem? Vendo bem? Perfeitamente. E a senhora? Eu não estou te vendo muito bem. Está muito embaçado e está falhando a sua voz. Tá. Pessoal, congelou, mas voltou. Coloque em sim se a imagem e o som tá bom, por favor. Coloque em sim se vocês conseguem me ver e ouvir, e a doutora Fabiana. Né? Eu quero perceber aqui se a gente consegue se comunicar. Minha bateria está acabando aqui, doutor. Eu estou procurando espaço para carregar ela. Espera aí que eu vou dar um jeitinho aqui. Será que é isso? E não, foi a internet minha, mas mesmo assim eu quero carregar para não ter nenhum problema aqui. Eu vou segurar o celular na mão. A gente está chegando no final também, né? Para não ter o risco. A senhora consegue me ver e ouvir? Sim. Tá. Deixa eu aproveitar para carregar, para não perder esses minutos finais aqui da nossa apresentação. E eu comentei 4 mosqueteiros. A senhora estava ouvindo? Só o comecinho. Eu comento, doutora, com os pacientes que tem 4 mosqueteiros para a gente enfrentar o câncer. Eu gosto muito do Alexandre Dumas, então nós temos os 3, mas na verdade 4 mosqueteiros, que um seria cirurgia, o outro seria quimioterapia, imunoterapia e outro radioterapia. O quarto, que seria o D'Artagnan, seria a nutrição, que é fundamental a pessoa estar bem nutrida para poder enfrentar essa doença. Fundamental. Né? E aí, uma das questões que eu quero trazer, que tem a ver muito também com a prevenção, né? Ou com a não formação de câncer. A reposição hormonal ou o uso de anticoncepcional, ele causa câncer, doutora? Pois é, Alexandro. É um tema bastante questionado, né, controverso. Tem estudos afirmando a questão da reposição aumentar, sim, o risco do câncer de mama, tá? Mas não é para apavorar nenhuma mulher que usa e usou a vida inteira, porque isso tem que ser muito bem discutido com o seu médico, né? De acordo com o risco familiar que essa pessoa tem. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Pesando sempre risco-benefício. Mas tem alguns estudos, inclusive hoje eu vi um abstract, eu não consegui ter acesso a esse estudo ainda, e é de ontem esse estudo que foi publicado numa revista internacional sobre isso, né? Uma nova análise dizendo que dependendo sim da quantidade do hormônio usado na pílula, isso pode sim implicar no aumento do risco do câncer de mama. Por outro lado, a gente sabe que o câncer a pílula, a reposição hormonal, anticoncepcional, ela reduz o risco do câncer de ovário e de endométrio.
né? Então, a gente tem que sempre individualizar mesmo o atendimento do paciente e pesar, conversar, discutir com ela o que é melhor, né? Que legal, doutora. Que bom trazer esse olhar. E ele é realmente polêmico, né? Quando se fala em hormônio, é uma situação que divide muitas vezes até profissionais, né? A gente Sim. vê congressos, né, debatendo esse assunto. Não é verdade? Eu estou enganado. Não, Congressos discutindo, tem, né? tem profissionais defendendo e profissionais dizendo que não, mas tem estudos que corroboram isso. Na paciente que teve, por exemplo, um câncer de mama, estou falando especificamente disso, a gente realmente não recomenda que seja feito o uso do anticoncepcional mais, né? Um paciente jovem, por exemplo, e nem a paciente que faz uma menopausa, usar uma reposição hormonal. A gente orienta outros métodos para controlar os sintomas da menopausa. Que legal. E, doutora, pensando aqui numa questão de prevenção, uma mulher teve câncer de mama, ela precisa fazer um exame genético para ver se os filhos vão ter câncer de mama? Quando é indicado esse exame genético? Olha, o exame genético, ele é indicado de acordo com a idade que o paciente desenvolve, né, que chama atenção, né? Então, quanto mais jovem, a gente tem que pensar que pode ter alguma causa hereditária e também a história familiar. Então, aquela pessoa que fala que o pai ou a mãe teve, o avô, o tio, o primo, principalmente parentes de primeiro grau, com muita incidência, nós oncologistas, recomendamos uma análise com um oncogeneticista. Esse profissional tem a capacidade de fazer uma árvore, né, genealógica e poder raciocinar se existe alguma ligação entre os cânceres daquela família. E existindo, né, ele vai solicitar um painel genético direcionado, tá, para tentar encontrar essa mutação. E se encontra-se a mutação naquele paciente que teve o câncer, é orientado, sim, os pais e os filhos a realizarem esse mesmo exame pontual, né? Não um painel completo, mas aquele que foi encontrado para saber se a pessoa tem. O que ajuda, uma vez que é descoberto esse gene mutado naquela família? Ajuda no direcionamento do rastreamento do câncer naquela família. Então, ao invés, por exemplo, da mulher começar a mamografia aos 40 anos, a gente vai indicar começar 10 anos antes do caso da família. Ao invés de começar o rastreamento com colonoscopia para câncer de intestino com 45, a gente vai indicar começar antes. Então, isso acaba direcionando, né, para o acompanhamento e o check-up oncológico, que muitas pessoas nem sabem que existe, né? Então, igual o check-up cardiológico, existe o check-up oncológico. Então, se a pessoa pode passar no oncologista, contar a história familiar, contar seus hábitos, história de vida, exposição ou não a produtos químicos, e a gente fazer um planejamento de acompanhamento desse paciente preventivo. Que legal, doutor. E bom a senhora falar do check-up oncológico, porque já é uma porta para que pessoas que não tenham câncer ou tenham familiares com câncer possam procurar mais um oncologista. Não é só a pessoa que tem câncer que procura um oncologista, tá certo? Tá certo. Né? E o que as pessoas podem fazer, doutora, se elas quiserem ter uma consulta com a senhora? Como é que eles podem consultá-la? Como é que funciona? Onde a senhora atende? Como é que a gente pode direcionar os pacientes para a senhora que estão com câncer ou que querem ter uma segunda opinião, que é muito comum na oncologia, né? Isso, Como é que é possível fazer isso com a senhora? Bom, eu atuo em Taubaté, né, na clínica Oncovida. O contato de lá é 3622, tá? Fala então, o número, fala mais uma vez. É 3622 22
86. O DDD é 12, tá? Aqui de Taubaté. E eu faço também os cuidados paliativos, né? O cuidado paliativo, eu atendo basicamente em São José dos Campos, no Centro Médico do Hospital Vivale. O agendamento é por lá mesmo, tá? Pelo site ou contato com eles lá. Que bom. Doutora, eu quero agradecer imensamente o tempo que a senhora se dedicou à minha audiência, com informações preciosas. Eu espero que mais pessoas passem um check-up oncológico com a senhora, para que a gente possa reduzir a mortalidade de câncer no Brasil, para que a gente possa trazer cada vez mais... Desculpa, Alexandro, eu errei o telefone, viu? Eu tô com 3622, que é de Itajubá, na cabeça. Mas é 3682 mesmo, que eu falei no começo, tá? Vou corrigir. Clínica Vida, o DDD 12, 3682-2206. A enfermeira que trabalha comigo, Griselda, me corrigiu. Muito obrigada, Griselda. Eles estão atentos, que legal. Ô, Alexandre, tem só uma perguntinha que eu vi aqui passando de uma pessoa em relação a sarcoma de Ewing, que o marido dela teve. Aqui, ó. Michele, meu marido teve tumor nas adrenais, um sarcoma de Ewing. Infelizmente teve uma recidiva e após a rádio voltou no peritônio. Se a rádio pode ter ajudado a voltar. Michele, não tem uma relação da rádio com nenhum tipo de câncer, né? Na verdade, muitas pessoas questionam isso, os pacientes questionam realmente, mas eu não vejo uma relação direta, tá? Infelizmente, algumas doenças recidivam depois de um tempo, né? Às vezes depois de muito tempo mesmo. E eu desejo que seu marido receba o tratamento necessário e fique bem logo, tá bom? Legal, doutora. Muito obrigado pelas respostas, muito obrigado pela atenção com a audiência, pela sua generosidade, pelo tempo que a senhora cedeu aqui para o nosso público. E as portas sempre estarão abertas quando a senhora quiser trazer um assunto novo ou tiver algo que foi publicado recente e quiser compartilhar conosco, pode me chamar que as portas vão estar sempre abertas. Obrigado por tudo, viu, doutora? Eu que agradeço, Alexandro. Alexandro, muito obrigada mesmo, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Espero ter colaborado, esclarecido as dúvidas que você tinha para levantar para o seu público aí. E estou sempre aqui disponível para o que precisar, tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Obrigado. E obrigado a todos que aqui estiveram presentes, mandando um coraçãozinho para a querida doutora Fabiana, que abrilhantou a nossa noite, que trouxe mais luz para pessoas que muitas vezes estão com medo, estão nas sombras. Então, compartilhem esse conteúdo, mandem para pessoas que estão com câncer e participem sempre. Amanhã tem outra live especial às 20 horas sobre direitos do consumidor. E eu agradeço mais uma vez, doutora. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado a todos por esses momentos que nós passamos juntos. Obrigada por todos aí pela presença e contribuição, viu? Obrigada mesmo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.